Guga Noblar, né? Guga Noblar foi no Inteligência Limitada e disse que a Jovem Pan não é, ao contrário do que muitos pensam, bolsonarista. Vamos ver do que se trata. Ali que eu consegui realmente ridicularizar às vezes os caras ali, mas enfim, minha ideia não era achincalhar, a minha ideia era levar informação. Eu tava ali como um jornalista, meu objetivo não era tá ali para doutrinar ninguém, ao Eu lembro que nos últimos anos de CQC ele foi repórter do CQC, né? contrário dos caras. Então, a informação muitas vezes vai contra a sua ideologia, vai contra a sua religião, mas você como jornalista precisa passar o fato, até na hora de opinar. Então você não tem que estar ali como um jogador de um time, você tinha que estar ali como um jornalista, esse era o meu papel. E como jornalista, passando os fatos, já era possível desmontar tudo aquilo que estava sendo dito por aquela turma que estava ali debatendo, Zoe Martins, Paulo Figueiredo, porque eles iam muito no achismo, na fake news, que era fácil de desmontar com informação. Eu ali era jornalista, eu não era, obviamente, um militante, esse não era o meu papel, mas eu sabia que a Jovem Pan estava me usando para tentar, de alguma maneira, escapar da justiça eleitoral, principalmente, já que estava chegando a eleição. A todo mundo, é isso? Então, aí eles sabiam que ia ter muita treta na justiça eleitoral. Claro, porra. Isso é a coisa mais comum que rola, gente. Isso aí, ó. Maior estratégia. Eu tenho aqui, pra justificar que eu tô favorecendo muito um espectro político, eu vou trazer uma outra pessoa, de um outro espectro, pra essa pessoa ser a pessoa que reclama, que bate e tal. Mas ela é só uma pessoa, tá? E aí eles queriam ter esse argumento, a gente dá voz pra todo mundo, a gente ouve os dois lados, tá aqui o Guga batendo no Bolsonaro, não tem só o Lula apanhando do Adrilles. Essa era a intenção dos caras, era tentar evitar processo judicial, os caras estavam me usando, eu não tinha a menor dúvida disso. Você sabia disso? Era por conta disso, e eu sabendo disso, também vou usar os caras, tanto como escada para ganhar ainda mais público, quanto principal. Você sabe o que é capitalismo? Você sabe? Lembrei do vídeo, chat. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, boa madrugada. Chat, vídeo novo do Paulo Galo lá no jornal. Me lembrem depois desse, do jornal Periferia. Bater de frente com a desinformação que é jogada o tempo inteiro aqui nessa rádio. Que é uma rádio que acabou optando pra ir por um lado, que era o lado do dinheiro. E o lado do dinheiro era você criar essa seita de seguidores que você conseguiria se tornando um porta-voz do bolsonarismo. Então eu estava indo contra os interesses do rádio. A rádio não estava do lado do Bolsonaro por ideologia. Por mais que a rádio seja uma rádio que tem uma galera reacionária, por mais que o Tutinha, que é o dono da rádio, seja de direita, ele não é bolsonarista. O que fez a rádio ir pro lado do Bolsonaro é que a Jovem Pan tinha feito uma reforma, gastou milhões para virar uma televisão, tinha deixado de ser uma rádio, tava virando um estúdio e precisava recuperar logo a grana. Eles viram que o caminho mais fácil foi conseguir essa audiência bolsonarista. Foi... Tá. Por que será? Ok. Virar porta-voz do governo. Eles conseguiram, dessa maneira, tanto verba do governo de publicidade, quanto essa audiência fanática, fiel, bolsonarista, né? Que rendeu muito dinheiro via YouTube, via propaganda em rede social. E é uma audiência que não admite... Que não admite você ser daquilo. Eu lembro uma vez que o Emílio contestou alguma coisinha, nossa, caíram... Porque, né, pode ser a pessoa que não for admite, lá. Não mesmo admite. A Zoe e tal, se falasse alguma coisa, já tinha que voltar e o Coppola várias vezes teve que... Não, eu quis dizer isso porque a galera não admitia nada de crítica, né? Caralho, bicho, olha que inferno, mano. Olha que doideira. Não, beleza, vou criar um conteúdo voltado pro público bolsonarista. Mas é um público que você literalmente tá amarrado. Literalmente tá amarrado. Os caras tão falando, ó. Eu não podia nem confrontar em alguma coisa a porra de um político que o público simplesmente parava de ver. Que morte horrível, né, irmão? Muito louco, você vira refém. Então, isso que é o problema. Dessa galera, velho. Se você parar de fazer a narrativa dos caras, de ser o porta-voz do Bolsonaro, se você... Você não pode falar, concordo com isso, Acabou. Mas o lance da vacina... Não, tem que... Sabe o que fez eles perceberem que tinham que ficar na mão dos bolsonaristas? O momento crucial que fez a rádio se render totalmente foi quando o Sérgio Moro saiu do governo. Quando o Sérgio Moro saiu, a rádio balançou. Deram o Sérgio Moro saindo porque tá sofrendo pressão para aparelhar a PF. E a princípio
a rádio ficou com o Moro. A rádio, essa hora, achou que era hora de se livrar do Bolsonaro. Vamos descolar um pouco. Vamos descolar, vamos ficar com a... Pensou que ia dar certo. Acorda, cara! Se fuder. Direita sóbria. Sei. Só que aí foi... Veio Direita sóbria. Aham. O Aécio tentou, né? Um ataque de hater, cara. A rádio foi uma fúria dos bolsonaristas que, em questão de horas, no outro dia, a rádio já arregou e já voltou para o Bolsonaro. E abandonou o Sérgio Moro, e foi cada vez ficando mais crítica ao Moro. Mas essa guinada para o bolsonarismo, repito, foi uma guinada financeira, obviamente. O bolsonarismo deu lucro. Você ganhou. Aí eu vou discordar do Guga, tá? Não tô falando que não foi esse o caso da Jovem Pan, tá? Mas, gente, tem vários setores da economia brasileira que sempre ganharam dinheiro e ganharam muito dinheiro nos governos Lula e Dilma. Sempre ganharam dinheiro. A diferença é que agora, com os bolsos cheios de dinheiro, eles tinham a chance de ter poder. E é isso que esses caras queriam. Não é outra coisa. Inclusive, tem setores que durante o governo Bolsonaro nem ganhou tanto dinheiro assim, mas ganhou uma percepção de poder e foda-se. E poder, muitas vezes, não é o cara ganhar mais dinheiro, mas é você, o funcionário desse cara, perder direitos. Esse foi o estimulante pra essa galera dizer Bolsonaro sim. Por quê? Porque o Bolsonaro nunca falou assim, te farei ganhar mais dinheiro, te farei crescer. O discurso sempre foi, eu vou tirar todos os direitos possíveis de quem é pobre trabalhador. Pau no cu do trabalhador e vou puxar saco de empresário. Foi ou não foi? Foi por isso que essa galera foi aí abraçadinha com o mito. Muito dinheiro, verba publicitária e, claro, audiência insana dessa seita. Isso dá dinheiro. Por isso que a rádio optou pelo bolsonarismo. Não foi uma questão ideológica. Claro que a tendência do dono do cara que mandava, que era o Tutinha, era ir pra direita sempre. Agora, ele não era bolsonarista. Ele farejou a grana, entendeu? E eu ali dentro falava, os caras estão me usando pra não perder processo na justiça? Você acha que eu sou otário? Eu sei que é isso. Agora, eu vou pro pau aqui dentro. Eu vou bater contra a desinformação. Já que estão me dando esse microfone, eu sei que meu prazo aqui é curto. Eu não tinha a menor dúvida, na hora que eu entrei no Morning Show, já tava que era questão de tempo que... Questão de tempo eu rodar, cara. Eu tava uns anos na rádio. Eu já tava fazendo muito pânico. Mas eu sabia que na hora que eu fui pro Morning, e foi por opção da própria rádio, já que eu fazia muito Morning como convidado, e eles gostavam, e eles queriam que eu entrasse. Você começou como convidado, foi participando direto. E aí os caras, eles quiseram me colocar. E aí o Tutinha decidiu que eu ia pro Morning. Na hora que eu entrei no Morning, e eu adorava fazer os dois, eu queria fazer os dois, na verdade. Na hora que eu entrei no Morning, eu sabia que eu tava com os dias contados, que eu ia entrar num embate, e que eu ia contra os interesses da maioria da audiência da rádio. Então eu ia estar contra o interesse da rádio. E eu falei, não vou também ser otário, eu vou pro pau mesmo. Eu vou falar o que tem que ser falado, eu não vou ceder. E eu não cedi. E eu fui pro pau. Por isso que eu fiquei com essa imagem também. Eu já tinha um pouco dessa imagem e eu ganhei mais ali. Eu fui pro embate contra esses caras, 3 contra 1. Eu dei a informação. Tinha isso no Pânico, né? Que é uma coisa que eu acho pai assim, né? Que era esse lance dos caras ficar cercado. Você não ia vencer aquele troço. Porque o cara rebate com A, aí os caras começam a fazer piadinha, 3, 4 pessoas. É por isso que eu entendo muita galera da esquerda não querer ir nesses programas, mano. Porque é só pra dar show, né? Quando foi necessário, de alguma maneira, subir o tom, eu subi o tom. E assim foi, cara. Eu sabia que uma hora não ia dar certo. Mas por outro lado, também não te falava, não pode falar isso. Não falavam, mas ao mesmo tempo, porra. Você sente, né? Tinha umas indiretas. Tipo, esse tipo de coisa não fala assim? Tinha umas indiretas. Quando eu fui debater, por exemplo, com o Paulo Figueiredo, Figueiredo virou um dos debatedores. Quando saiu o Adrilles, colocou o Paulo Figueiredo. Eu fui, no primeiro debate que eu tive com ele, eu já falei pra ele ao vivo que ele fazia discurso de ódio, que ele espalhava era discurso de ódio. O cara acabou o programa, ele ficou totalmente chiliquento, ameaçando me processar pra ver se me intimidava. Eu nunca mais dizia o óbvio. Ele, inclusive, agora teve as contas suspensas em alguns lugares aqui no Brasil por espalhar discurso de ódio. Mas ele me dizia que se eu disser isso, se você falar isso de novo, eu vou te processar. Ele tentou dar um chilicão e tentou me intimidar, também, pasmem, ameaçando me bater.
Por mais que ele não, né, tenha aquela cara de pateta dele, ele acha que é lutador de MMA. E aí o cara ficava ameaçando me processar e me bater no grupo do Morning Show, pagando meu amigo, todo mundo constrangido com o cara. Nossa. E depois desse momento, os caras falaram, porra, deram umas indiretas, não vai pra esse caminho, não fala isso, porque era ruim pra rádio também. Tá. Porque é a rádio que tá dando voz pra um discurso de ódio, não é nem que a rádio queria proteger o Paulo Figueiredo, a rádio queria se proteger. A imagem dela. Inclusive sempre assim, tá? Não muda, pode ser a rádio mais filha da puta que tem, ela vai sempre querer se proteger. E aí também com o tempo teve, claro, uma indireta ou outra, eu fui percebendo que tinha coisas, assuntos assim que eles queriam que eu fosse na onda deles. Tanto que quando eu saí da rádio, quando eles me tiraram, que foi na semana final da eleição, foi do segundo turno, acabando a eleição, na última semana, nos últimos 3 dias, ali, terça, quarta, quinta e sexta, eu não fiz antes da eleição, eles alegaram que eu estava, de alguma maneira, indo contra aquele discurso da rádio de que a rádio estava sendo perseguida pela justiça, né? E aquilo não estava agradando, e que eu fazia muito discurso da Folha de São Paulo. Citaram a Folha de São Paulo, achei muito engraçado isso. Então, eles ficaram incomodados. E eles me tiraram por conta do discurso que eu fazia, e principalmente desse momento. Nesse momento, a rádio queria muito se vitimizar. Falar, olha, a gente está sendo perseguido pela justiça. Ora. E não era isso. Eu falei pro Paulo Figueiredo isso ao vivo lá. Você falou que iria acontecer isso mais cedo. Eu falei, cara... Aí ele falou, você está dizendo então que o que está acontecendo é porque eu divulgo fake news? E eu falei, por isso. A justiça, ela vai para cima, não é só da Jovem Pan, é de qualquer veículo que divulgar uma informação que durante a eleição possa influenciar com mentiras e prejudicar a eleição. Isso eles estavam fazendo, e não foi só com a Jovem Pan, mas a Jovem Pan, de fato, deu espaço para alguns comentaristas que apelavam o tempo inteiro para um discurso que era contra as urnas, ou era um discurso mentiroso contra o Lula. Então eles acabaram pagando o pato por isso. Mas não era uma perseguição à rádio. Essa foi a minha linha. Entendi. Que acabou me colocando ali numa reta final. Bicho, eu vou te falar, eu trabalhei num grupo de comunicação. Eu lembro que teve rádio assim do lado, que no dia da eleição, o locutor ia lá e metia o louco. Não, porque o fulano é isso, fulano é aquilo. Mano, dava 30 minutinhos. Polícia Federal na porta. Bora, todo mundo preso. Esteja preso. Os caras acham que é brincadeira, irmão. Mas faz, mano, os caras faz. Os caras acham que estão acima do bem e do mal, mesmo. É só... Se não fosse o medo de cadeia, meu amigo, podia ter certeza. De embate ali com a direção, e acabou sendo o meu momento final da Jovem Pan. Mas é isso, eu não tava ali pra ceder. Eu falei, cara, eu sei que eu vou rodar, e que eu rode em grande estilo. E foi o que aconteceu. Quando eu sair desse jeito, com a rádio te tirando porque você contrariou a rádio, era a melhor maneira de eu sair. Tá aí. Quem poderia... Olha essa thumbnail aqui. Tadeu Melo, como foi trabalhar com Renato Aragão. Renato Aragão colocou merda na maçaneta. Meu Deus. Ai, tá aí. Mais um vídeo bonitinho. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. Vídeo aqui pros membros. E obrigado.